Histórias de Pedro Malazarte, de Lindolfo Gomes, voz Iba Mendes. De como Malazarte fez o urubu falar, quando o pai de Pedro Malazarte entregou a alma a Deus, fez-se a partilha dos bens, uma casinha velha entre os filhos, e tocou a Pedro uma das bandeiras da porta da casa, com que ele ficou muito contente. Pôs a porta no ombro e saiu pelo mundo. Em caminho viu um bando de urubus sobre um burro morto, atirou a porta sobre eles e caçou um urubu que ficou com a perna quebrada. Apanhou-o, pôs a porta às costas e continuou viagem. Obra de uma légua ou mais, avistou uma casa de onde saía fumaça, o que queria dizer que se estava preparando o jantar. Pedro Malazarte, que sentia fome, bateu a porta e pediu de comer. Veio atendê-lo uma preta lambisgoia, que foi logo dizer à patroa que ali estava um vagabundo, com um urubu e uma porta, a pedir de jantar. A mulher mandou que o despachasse, que sua casa não era coito de malandros. O marido estava de viagem, e a mulher, no seu bem bom, a preparar um banquete para quem ela muito bem o destinava. Neste mundo há coisas. Pedro Malazarte, tão mal recebido que foi, resolveu subir para o telhado, valendo-se da porta que trazia e lhe serviria de escada. Subiu e ficou espreitando o que se passava naquela casa, tanto mais que sentiu o cheiro dos bons petiscos. Espiando pelos vãos das telhas, viu os preparativos e tomou nota das iguarias e ouviu as conversas e confidências da patroa e da negra. Justamente na hora do jantar, chegou o dono da casa, que resolvera voltar inesperado da viagem que fazia. Quando a mulher percebeu que ele se aproximava, mandou esconder os pratos do banquete e veio recebê-lo e abraçá-lo, muito fingida, muito risonha, mas por dentro queimando de raiva. Vai daí, mandou pôr na mesa a janta, que estava de feijão aguado, paçoca de carne seca e cobu, dizendo: "Por que não me avisou, marido? Sempre se havia de aprontar mais alguma coisa." Sentaram-se à mesa. Pedro Malazarte desceu do seu posto e bateu na porta, trazendo o urubu. O dono da casa levantou-se e foi ver quem era. O rapaz pediu-lhe um pouco de comida e ele chamou-o para a mesa a servir-se do pouco que havia. A mulher estava desesperada, desconfiando com a volta do Malazarte. Pedro tomou assento, puxou o urubu para debaixo da mesa, preso pelo pé num pedaço de corda de pita. Estavam os dois homens conversando, quando de repente o Malazarte pisou no pé quebrado do bicho e este se pôs a gritar: O dono da casa levou um susto e perguntou que diabo teria o bicho. Pedro respondeu muito sério: "Nada, são coisas. Está falando comigo." "Falando? Pois o seu bicho fala?" "Sim, senhor, nós nos entendemos. Não vê como trago sempre comigo? É um bicho mágico, mas muito intrometido." "Como assim?" "Agora, por exemplo, está dizendo que a patroa teve aviso oculto da volta do senhor e por isso lhe preparou uma boa surpresa." "Uma surpresa? Conte lá isso como é." "É deveras, uma excelente leitoa assada que está ali naquele armário." "Pois é possível? Ô mulher, é verdade o que diz o urubu deste moço?" Ela, com receio de ser apanhada com todo o banquete, e certa já de que Pedro sabia da marosca, apressou-se em responder: "Pois então, pura verdade,
O bicho adivinhou, queria fazer-te a surpresa no fim do jantar e gritou pela preta: Maria, traze a leitoa. A negra veio logo correndo, mas de má cara, com a leitoa assada na travessa. Daí a pouco, Pedro Malazarte pisou outra vez no pé do urubu, que soltou novo grito. O que é que ele está dizendo? Bicho intrometido, está candongando outra vez. Cala a boca, bicho. O que é? Outras surpresas? Outras? Sim, senhor, um peru recheado. É verdade, mulher? Uma surpresa, maridinho do coração. Maria, traze o peru recheado que preparei para teu amo. Veio o peru, e pelo mesmo expediente conseguiu Pedro Malazarte que viesse para a mesa todas as iguarias, doces e bebidas que havia em casa. Ao fim do jantar, o dono da casa, encantado com as proezas do urubu, propôs comprá-lo a Pedro Malazarte, que o vendeu muito bem vendido, enquanto a mulher e a preta bufavam de raiva, crentes também no poder mágico do bicho, que assim seria um constante espião de tudo quanto fizessem. Fechado o negócio, Pedro Malazarte partiu satisfeito e vingado. De como Malazarte vendeu o urubu. O dono da casa, vendo que o urubu de Pedro Malazarte era encantado e sabia descobrir todos os segredos, propôs-lhe comprá-lo. Malazarte, pescando que estava em véspera de fazer um bom negócio, encareceu ainda mais as virtudes do urubu e pediu este mundo e o outro. O homem vacilou em fechar o negócio e Pedro, justamente quando uma preta velha veio trazer café à sala, disse ao dono da casa de modo que a mucamba ouvisse: Este bicho é deveras encantado, patrão. Ele é capaz de descobrir outras coisas que se passam em sua casa sem o senhor saber. Não me diga isto. É o que lhe digo, mas para que ele não emudeça e possa contar tudo o que tenha visto, é preciso que haja o maior cuidado para que nenhuma mulher lhe verta água na cabeça. E se quiser experimentar, deixe-o esta noite ficar no corredor, que amanhã teremos que saber muitas novidades. O homem aplaudiu a proposta e prometeu comprar o urubu se saísse certo o que lhe dizia o Malazarte. Mas a preta, que tinha ouvido a combinação, mal saiu da sala, foi contar tudo à senhora, que ficou muito assustada, pois que naquela noite havia de receber a visita do sacristão da vila e não sabia como arranjar para que o urubu candongueiro não pusesse tudo a perder. A preta teve uma luz e disse que não havia perigo, pois ela se encarregaria de verter água na cabeça do urubu para que ele perdesse o encanto. Às tantas da noite, todos se foram acomodar, tendo Malazarte cuidado de deixar o bicho no corredor, fazendo de sentinela. Vai senão, quando lá para a virada da noite, a dona da casa, pé que pé, veio abrir a janela, por onde saltou para dentro o sacristão, enquanto a preta estava fazendo o que prometera na cabeça do urubu. Quando o bicho se viu com a cabeça toda molhada, não teve mais conversa, tico, e deu uma bicada na preta lá onde quis, e ela ficou segura, e vai então a negra soltou um grito. A senhora, temendo que o marido despertasse, correu para arrancar a sua mucamba do bico do bicho, agarrou-a pelo braço, mas não houve meio. A rapariga, então no auge do aperto, apegou-se no braço da senhora, que se pôs também a gritar. O sacristão acudiu para ver se podia ajudar as duas a se desvencilharem, mas já a esse tempo, Pedro Malazarte havia despertado o dono da casa, e os dois correram a ver o que era, e encontraram aqueles três assim como estavam. E vai então, o dono da casa descobriu tudo,
desancou o sacristão a pau, moeu os ossos tanto da senhora como da escrava e resolveu comprar o urubu. Mas aí é que foi a história. Pedro Malazarte pediu pelo bicho 5 contos de réis. Abate que não abate, o homem teve mesmo de encorrupichar o cobre, vintenzinho por vintenzinho, e Pedro Malazarte, deixando ficar o urubu, de quem se despediu chorando, pôs-se a caminho, mas vendo no pátio da fazenda uma carneirada, resolveu levá-la também, e foi tocando como se fosse dono dela. De como Malazarte fingiu que se matava, vendo que a vítima vinha em sua perseguição, deu tudo quanto tinha e, ao aproximar-se de um riacho, encontrou uma mulher a lavar roupa. Estava perdido, porque a lavadeira daria ao perseguidor a sua direção, mas que depressa tocou a carneirada a atravessar o riacho e, tomando um dos carneiros, tirou-lhe as tripas e meteu-as debaixo da camisa. Quando a manada passou, ele arrancou da faca, fingindo que abriu o ventre, e deixou cair na água as tripas do carneiro, que ali levou ocultas. A lavadeira deu um grito, caiu desmaiada ao presenciar tal cena, e Malazarte desapareceu. Quando o perseguidor chegou a toda e perguntou à lavadeira se tinha visto passar um homem tocando uma carneirada, ela respondeu, quase sem poder falar, que Pedro Malazarte havia feito o que ficou dito. E porque Pedro já estava longe com o rebanho, o homem voltou soltando 1 milhão de pragas. De como Malazarte passa adiante a carneirada, já muito longe, encontrou um porqueiro que vinha tocando também uma capadaria superior para vendê-la na vila. Pedro Malazarte, que já previa que o fazendeiro havia de vir no seu rasto, propôs troca dos carneiros, que valiam menos pelos porcos, que valiam mais. Fecharam o negócio, tendo o porqueiro feito uma volta em dinheiro. Malazarte seguiu com a porcada e o outro com os carneiros em direção oposta. O porqueiro fez pousar em casa do dono dos carneiros. Ao ver o seu rebanho, o homem avançou para o porqueiro e exigiu entrega do que era seu. O porqueiro quis resistir, mas vendo que o homem estava armado até os dentes e tinha muitos capangas, não teve outro remédio senão fazer a restituição, ficando no prejuízo, e tocou para trás a ver se encontrava o Malazarte, que já estava longe, tendo tomado por um atalho que foi dar numa fazenda. E vai então, vendeu a porcada por um precinho barato, mas com a condição de o comprador deixar que ele cortasse a ponta do rabo de cada porco. Fecharam o negócio e Pedro Malazarte meteu no embornal os rabinhos dos porcos e bateu o pé na estrada. De como Malazarte rouba as joias de uma família e foi dar no castelo de um ricaço, que era casado e tinha uma filha, e ofereceu-se para empregado, e foi aceito. Como era tempo de chuva, o chiqueiro estava que era mesmo lameiro, e Malazarte teve logo uma ideia. De noite tocou para longe a porcada do ricaço, e voltando, espetou no lameiro as caudas dos porcos. E quando de manhã o dono da casa veio ver a porcada, Malazarte lhe apontou o lameiro e disse-lhe que os porcos estavam atolados, apenas com os rabos de fora. O dono da casa mandou logo que fosse em casa buscar 2 enxadas, a ver se podiam desenterrar os animais. Pedro Malazarte foi numa corrida, e lá chegando, viu a dona e a filha passeando no jardim, e lhes disse: "O patrão mandou que as senhoras me acompanhem." Elas duvidaram, mas Malazarte gritou, perguntando ao patrão que estava lá embaixo:
As duas, patrão. Sim, as duas, e sem demora. As duas, pateta. E então as senhoras não puseram mais diferença e acompanharam Pedro, que tomou com elas outra direção. Já longe, o velhaco amarrou-as numa árvore, tirou-lhes todas as joias que eram de grande preço, fugiu e foi tocar a porcada que tinha ocultado no dito retiro. E quando o ricaço, cansado de esperar, foi à casa e não encontrou a mulher e a filha, bateu a procurá-las, até que as achou amarradas onde Malazarte as havia deixado. Quando voltou é que viu que dos porcos só havia os rabinhos, que ele é que era um pateta de marca. A muitas léguas dali, o Malazarte negociou a porcada, recebeu o cobre, comprou um bom terno de roupa e foi parar em certa cidade, onde logo na entrada havia uma bonita chácara que era do doutor juiz de direito. De como Malazarte fez mais uma que parecia duas. Eram já por umas 10 da noite. O Malazarte bateu a porta e pediu pousada, dando o nome de doutor fulano, que vinha visitar aquela terra. O juiz costumava entrar tarde, pois ficava até a meia-noite fora de casa, jogando marimbo com o seu compadre. E vai então, o filho do juiz, na sua simplicidade, mandou entrar o hóspede e depois de um bom chá, deu-lhe pousada no quarto da sala, onde o juiz costumava se vestir. E quando o juiz chegou, o filho lhe contou o que se tinha passado e o tolo ficou muito satisfeito daquela hospedagem. E vai então, lá pela madrugada, o Malazarte começou a sentir umas coisas na barriga, procurou o vaso e, não o encontrando, abriu a janela, mas lá fora havia uma cachorrada, que foi um barulho de latidos que nunca se viu. O Malazarte estava suando frio, mas nisto avistou na prateleira uma caixa, abriu, havia dentro uma cartola de pelo, estava salvo, tirou a cartola, fez nela o que quis, pôs outra vez na caixa, e esta no lugar onde antes estava. De manhã, quando ouviu o tropel dos criados, saiu e este mundo é meu. Quando vieram chamar o Malazarte para o café, não o acharam mais. À hora do almoço, o juiz saiu do quarto e foi para o cômodo em que se costumava vestir. Era dia de júri, vestiu a sobrecasaca e, distraído, tirou a cartola que enterrou de um golpe na cabeça. Para que tal fizeste? Ficou com a cara enlameada e sentiu um cheiro que quase o afogou. Começou então a gritar. A família veio toda, pensando que tinha acontecido alguma desgraça. Ao vê-lo naquele estado, correram todos a buscar socorro. O filho trouxe-lhe um banho, a filha água flórida, a mulher sabonete de cheiro. E depois houve risada que não foi brinquedo, enquanto o juiz bufava de raiva, e os jurados já estavam cansados de esperar por ele. Mas o Malazarte já estava longe, até parecia que tinha parte com Beelzebum. De como o Malazarte vende o cadáver da velha? Nisto ele soube num caminho que sua mãe tinha morrido, e como era muito extremoso, foi logo ter em casa. Lá encontrou os irmãos que se fingiam chorosos. Ele também derramou muitas lágrimas, e resolveram logo fazer a partilha, pois que cada um queria cuidar de sua vida. A herança não era grande, mas sempre havia um sítio, umas colheitas, umas terras e uma casinha. Os irmãos começaram a escolher o que havia de melhor, mas Pedro Malazarte disse: lá por isso não seja a dúvida, eu quero somente 3 coisas, uma folha da porta da casa, o corpo de minha mãe e o cavalo matungo. Os outros estranharam aquilo
Mas como era fácil de contentar, combinaram na partilha. Pedro amarrou o corpo da velha no selim do matungo, em posição de cavaleiro, e saiu puxando o cavalo, prometendo voltar depois em procura da porta. Vai dar numa fazenda, já tarde da noite, e pediu pousada. A gente da casa já estava acomodada, mas a pessoa que veio abrir consentiu na hospedagem, porque Pedro alegou o cansaço da velha, a doença dela, coitadinha. Mostraram-lhe um quarto na entrada, onde os dois ficaram. A certa hora, Pedro Malazarte pegou no cadáver, enveredou com ele pelo corredor e foi colocá-lo encostado à porta do quarto da dona da casa. Este, quando pela manhã abriu a porta, levou um grande susto ao ver que um corpo pesado caiu dentro do quarto e havia no chão muito sangue, pois a cabeça da defunta, quando o corpo caiu, se tinha quebrado. O homem fez um grande alarme, vindo logo Pedro, esfregando os olhos e fingindo ter se acordado naquele momento. Ao ver aquele quadro, lançou-se sobre o cadáver da velha e fez um grande choro, acusou o fazendeiro de haver sido o assassino de sua mãe e pediu grossa gratificação, sob pena de queixar-se à justiça. O fazendeiro não teve outro remédio, senão cair com o cobre e ainda fazer o enterro do corpo. E Pedro Malazarte voltou para casa em procura da porta, tendo ainda no caminho vendido o punga, que logo, cansado da viagem, arriou na estrada e morreu. Pedro Malazarte, quando chegou com a porta onde ficara o cavalo, viu que sobre este estava um bando de urubus, atirou a porta sobre o bando, apanhou o urubu que ficou com a perna quebrada e seguiu viagem. Esse dito urubu foi o mesmo que ele vendeu por 5 contos. Estão lembrados? De como Malazarte evitou que o mundo desabasse. A certa altura, deu-lhe vontade de verter água, encostou-se a um grande paredão pertencente a uma bonita quinta, e quando estava no melhor, apareceu o dono da chácara muito zangado, a perguntar-lhe quem lhe tinha dado ordem para fazer aquilo ali. Pedro disfarçou e respondeu: "Ah, meu senhor, desde manhã que estou aqui encostado, sem comer, nem beber, só por causa dos outros." "Por causa dos outros? Então como é lá isso?" "Estou escorando o mundo." "Você está doido?" "Pois é verdade, patrão. Vinha eu caminhando no meu quieto, mas quando cheguei neste lugar, me apareceu a figura de um anjo que veio descendo do céu e que me disse estas palavras: por ordem do Senhor Deus, o mundo vai acabar à meia-noite de hoje. Imagine o susto que não levei, mas o anjo me aquietou. Há um remédio para se evitar isso, é encontrar alguém que escore este muro desde este momento. Só por isso não seja a dúvida, respondi, vou cortar uma estaca. Não, não há tempo. Antes de 1 minuto o muro deve estar escorado, e me empurrou para aqui onde me acho, sem poder arredar pé, pois se saio o mundo vem abaixo. Deveras? Ah, se o patrão me fizesse o favor de tomar o meu lugar, enquanto eu vou ali no mato cortar uma escora, tudo estava arranjado, mesmo porque, se eu aqui ficar por mais tempo, não resistirei, e com a minha morte o mundo virá abaixo e ninguém escapará. O homem pensou e resolveu tomar o lugar de Pedro, que prometeu voltar logo com a escora e até hoje está sendo esperado. De como Malazarte cozinha sem fogo. Quando chegou à cidade, Pedro meteu-se em divertimentos com os estudantes e gastou todo o dinheiro. E antes que ficasse de todo limpo, comprou uma panelinha de trempe,
uma matula e seguiu viagem. Já havia caminhado muito, quando avistou um rancho desocupado. Resolveu descansar ali, fez fogo, pôs a panela de 3 pés com a matula a aquecer. Mas nisto vem chegando uma tropa. Pedro Malazarte, mais que depressa, pôs um monte de terra sobre o fogo e ficou muito quieto diante da panela que fumegava. Os tropeiros, vendo aquilo, ficaram muito espantados e perguntaram: "Que moda é esta, Patrício, de cozinhar sem fogo?" Pedro respondeu logo: "Isso não é para todos, pois não vem logo que a minha panela é mágica? Então cozinha sem fogo? É como estão vendo, e a qualquer hora, mas como a fada me disse que estou por poucos dias, posso negociá-la." Os tropeiros viram naquilo um achado, provaram da comida e acharam tudo muito bom. Compraram a panela, pagando por ela quanto lhes fora pedido. Quando a hora da ceia foram cozinhar sem fogo, deram com a marosca, mas já era tarde. O Malazarte tinha se posto a muita distância. De como Malazarte vendeu um passarinho. Malazarte ia viajando, quando lhe deu vontade de dar de corpo, agachou-se no meio da estrada e ali ficou. Nisto avistou um senhor que andava caçando. Malazarte tirou o chapéu e colocou-o sobre o que havia feito. O senhor, quando se aproximou, perguntou-lhe: "Que está fazendo aí, a segurar nesse chapéu com tanto cuidado?" "É um lindo passarinho que apanhei debaixo do chapéu. Canta que é um gosto e eu não quero perdê-lo. Estou à espera de alguém que queira tomar conta dele, enquanto vou buscar uma gaiola." O homem ficou muito curioso de ver o canário, pois era grande apreciador de pássaros cantadores. Propôs comprá-lo, mas com a condição de Malazarte ir buscar a gaiola. Pedro, depois de muitas negaças, fechou o negócio por um bom dinheiro, deixou o tolo a tomar conta e foi buscar a gaiola. O tempo ia passando e Malazarte não voltava. Então o homem, já impaciente, tomou o partido de apanhar o pássaro com a mão e levá-lo para casa. Com toda a cautela, meteu a mão debaixo do chapéu e, quando pensou que pegava o canário, agarrou uma coisa muito diferente. Deu os pregos, soltou pragas, enquanto Pedro já estava muito distante e se divertindo à custa do trouxa. De como Pedro dá mingau a certa velha. Foi então que Pedro se encontrou com um de seus irmãos, com quem gastou em pândegas muito dinheiro. Esvaziada a bolsa, seguiram de viagem juntos. Depois de caminharem muitas léguas, varados de fome, chegaram à casa de um casal de velhinhos, gente da lavoura e muito pobre. Pediram pousada, mas os velhos disseram que não tinham cômodo, nem nada que lhes dá para matarem a fome. Só se quiserem dormir na salinha, no monte de palha. Pedro aceitou logo a oferta. Os velhos foram para o seu quarto e os irmãos ficaram na palha. Mas de madrugada, o Malazarte sentiu um cheirinho bom e ouviu o chiado de uma panela lá na cozinha e perguntou ao irmão: "Manuel, você não está ouvindo um chiado? Quem sabe se na cozinha há alguma coisa que se coma?" O outro respondeu: "É possível. Essa gente da lavoura costuma deixar a panela no fogo durante a noite para comerem de manhã, antes de irem para o trabalho." Pedro, andando na ponta dos pés, levou o irmão para a cozinha, onde encontraram no fogo uma panela de mingau de fubá, fumegando. Comeram quanto quiseram, até fartar-se, e como Pedro era um grande pândego e não podia passar sem fazer das suas, disse que estava com muita pena da velha e que ele ia também dar um pouco de mingau. Foram para o quarto
E enquanto o irmão segurava com muito medo a panela, o Malazarte ia pondo com a colher o mingau onde supunha que era a boca da velha. De vez em quando ouviam sopros e Pedro dizia baixinho: "Está quente, avózinha, sopra, minha velha." Depois de irem levar a panela à cozinha, os dois irmãos puseram-se ao fresco logo ao amanhecer. Já estavam longe, quando o velho despertou furioso com a mulher, a quem acusava de ter desfateado a cama. "Eu, seu tratante, eu? Não se faça de tola que não foi outra senão você mesma." Mas então a velha sentiu alguma coisa lá nela mesma, e os dois, que nunca tinham brigado, agarraram-se às unhadas, saltando fora da cama. E qual não foi o espanto deles quando viram a cama toda cheia de mingau? Correram para a cozinha e acharam a panela vazia, foram à sala e já lá não estavam os hóspedes. Rogaram muitas pragas e juraram não dar mais pousada a ninguém, salvante a nosso Senhor Jesus Cristo. De como o Malazarte entrou no céu. Quando o Malazarte morreu e chegou ao céu, disse a São Pedro que queria entrar. O santo porteiro respondeu: "Estás louco? Pois ainda tens coragem de querer entrar no céu, depois que tantas fizeste lá pelo mundo?" "Quero, São Pedro, pois o céu é dos arrependidos, e tudo quanto acontece é por vontade de Deus. Mas o teu nome não está no livro dos justos, e portanto não entras." Mas então eu desejava falar com o Padre Eterno. São Pedro zangou-se só com aquela proposta e disse: "Não, para falares a nosso Senhor, precisavas entrar no céu, e quem entra no céu dele não pode mais sair." Malazarte se pôs a lamentar e pediu que o santo ao menos o deixasse espiar o céu só pela frestinha da porta, para que tivesse uma ideia do que fosse o céu e lamentasse o que havia perdido por causa das más artes. São Pedro, já amolado, abriu uma fresta da porta e Pedro meteu por ela a cabeça, mas de repente gritou: "Olha, São Pedro, nosso Senhor que vem falar comigo, eu não te dizia?" São Pedro voltou-se com todo o respeito para dentro do céu, a fim de render as suas homenagens ao Padre Eterno que supunha ali vir. E Pedro Malazarte então pulou para dentro do céu. O santo viu que tinha sido enganado, quis pôr o Malazarte para fora, mas ele contrariou: "Agora é tarde, São Pedro. Lembre-se que me disse que do céu, uma vez entrando, ninguém mais pode sair. É a eternidade." E São Pedro não teve outro remédio senão deixar o Malazarte lá ficar. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.